Ele nasceu no interior do Espírito Santo, em meio à simplicidade de uma cidadezinha chamada Cachoeiro de Itapemirim. As ruas de paralelepípedo, as casas simples e o cheiro de café que exalava das fazendas próximas formavam o cenário perfeito para uma infância comum. Mas o que ninguém imaginava é que aquele menino, de infância marcada por tragédias e desafios físicos que poucos conhecem, se tornaria um dos maiores ícones da música brasileira e mundial. Roberto Carlos não é apenas o rei. Ele é a representação viva da superação, da fé inabalável, da resiliência que desafia o impossível e de um legado que ultrapassa gerações, tocando corações em todos os continentes onde sua voz ecoa. Neste vídeo, você vai conhecer a história oculta por trás do artista, o lado sombrio e luminoso que poucos tiveram coragem de contar, os bastidores da dor, os momentos de solidão absoluta, as lágrimas derramadas em silêncio e as orações sussurradas nos momentos mais difíceis. Prepare-se para ver o homem por trás do ídolo, o ser humano frágil e ao mesmo tempo inquebrantável por trás da lenda imortal. O pequeno Roberto teve sua vida transformada de forma brutal e definitiva logo na infância. Era uma tarde qualquer de 1947, quando, aos 6 anos de idade, brincava próximo aos trilhos do trem que cortava a cidade. Mas naquele dia, um movimento em falso, um segundo de desatenção, resultou num terrível acidente que mudaria sua trajetória para sempre. O trem avançou implacável e Roberto foi vítima de um acidente que resultou na amputação de parte de sua perna direita. O sangue na terra vermelha, os gritos de desespero, a correria desesperada até o hospital mais próximo. Cenas que ficaram gravadas não apenas na memória do menino, mas na alma de toda uma família. Para qualquer criança, isso poderia significar o fim dos sonhos, o início de uma vida limitada pelas barreiras físicas e pelo olhar piedoso dos outros. Mas para ele, foi apenas o início de uma jornada intensa e épica de superação que definiria não apenas sua personalidade, mas também sua arte. Sua mãe, Laura Moreira Braga, uma mulher de fé inabalável e força hercúlea, segurava suas mãos pequenas enquanto ele chorava de dor e repetia como um mantra sagrado: "Deus tem planos maiores para você, meu filho. Esta dor vai se transformar em algo bonito." E essas palavras ecoaram em seu coração como uma profecia que se cumpriria de forma magnífica décadas depois. Enquanto outras crianças corriam pelos quintais de terra batida, jogavam futebol descalças na rua e escalavam árvores de manga, Roberto descobria um universo paralelo, o poder transformador da música, a magia do rádio que trazia vozes distantes e melodias que tocavam sua alma ferida, e o dom das palavras que começavam a brotar naturalmente de seus lábios. Na juventude, ele enfrentou não apenas as limitações físicas que o acompanhariam pela vida toda, mas também o preconceito cruel e desumano de uma sociedade que ainda não sabia lidar com as diferenças. Na escola, era chamado de perneta por colegas insensíveis, de aleijadinho por aqueles que não conseguiam enxergar além da deficiência física. Cada apelido era uma punhalada na autoestima. Cada piada maldosa era uma cicatriz invisível que se somava às já existentes. Mas Roberto tinha algo que seus algozes não possuíam: uma força interior forjada na dor e uma voz que carregava o peso de suas experiências. Nunca perdeu a fé em si mesmo, mesmo quando as lágrimas molhavam o travesseiro nas noites solitárias. Começou a cantar em festas escolares, onde sua voz silenciava as risadas maldosas e transformava escárnio em admiração. Os mesmos que o ridicularizavam de manhã aplaudiam emocionados suas apresentações à tarde. Participou de eventos locais, festivais amadores e, com o tempo, foi ganhando destaque na pequena cachoeira. Sua voz tinha algo diferente, algo que transcendia a técnica e tocava diretamente a alma de quem ouvia. Uma melodia carregada de sentimento genuíno, de dor transformada em beleza, de esperança que brotava das cinzas da adversidade. Cada nota era um pedaço de sua história. Cada palavra era um fragmento de sua alma exposta. Com o apoio incondicional de amigos verdadeiros e familiares que acreditavam em seu potencial, embarcou na carreira artística como quem embarca numa jornada épica rumo ao desconhecido. Aos 17 anos,
Com uma mala de papelão e o coração cheio de sonhos, se mudou para o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa que se tornaria o palco de sua metamorfose de menino ferido em ícone nacional. Nos anos 60, quando o Brasil vivia uma efervescência cultural sem precedentes, Roberto Carlos explode como símbolo da Jovem Guarda. Ao lado de Erasmo Carlos, seu parceiro de alma e fiel escudeiro, e Vanderleia, a musa que completava o trio mágico, cria um movimento que se tornaria uma febre nacional, influenciando não apenas a música, mas todo um comportamento geracional. As câmeras captavam um jovem descolado, de cabelos longos e sorriso contagiante, que fazia milhares de adolescentes gritarem histéricas nos auditórios. Quero que vá tudo pro inferno. Não era apenas uma música, era o grito de uma geração que queria quebrar paradigmas. Mas por trás das câmeras, longe dos holofotes e da euforia das multidões, o cantor ainda lutava contra demônios pessoais, profundos e silenciosos. A insegurança sobre sua aparência física o atormentava constantemente. Ele desenvolveu uma obsessão quase doentia em esconder sua deficiência, usando sempre calças compridas, evitando situações que pudessem expor sua perna, sentindo constantemente a dor fantasma que os médicos diziam ser psicológica, mas que para ele era real como uma punhalada diária. O medo de não ser aceito por completo, de que o público descobrisse sua imperfeição e o rejeitasse, o consumia por dentro. Mesmo sendo ovacionado por multidões delirantes que cantavam suas músicas como hinos sagrados, ele se recolhia após os shows como um eremita, mergulhava na espiritualidade profunda e em suas orações fervorosas, buscando na fé o alívio que o sucesso não conseguia proporcionar. Muitos não sabem, mas Roberto sempre acreditou que seu dom vocal era um presente divino, uma compensação celestial por sua deficiência física, e que cada música que compunha era uma prece disfarçada de melodia, um diálogo íntimo com o sagrado. A perda da esposa Maria Rita, em 1999, foi um dos momentos mais devastadores e dolorosos de sua vida. Um tsunami emocional que quase o destruiu completamente. Eles tinham um amor verdadeiro, daqueles que parecem saídos de um romance clássico, uma conexão que transcendia o físico e tocava dimensões espirituais profundas. Maria Rita não era apenas sua esposa, era sua confidente, sua enfermeira pessoal, sua fortaleza emocional. Quando ela foi diagnosticada com câncer, Roberto sentiu o chão desabar sob seus pés. A mulher que o havia aceito integralmente, deficiência e tudo, que nunca o fez sentir menos homem por causa de sua limitação, agora lutava uma batalha que nem sua fé nem seu amor pareciam capazes de vencer. Durante todo o tratamento devastador, Roberto esteve ao seu lado como um soldado em vigília permanente. Dormia no hospital, segurava sua mão durante as sessões de quimioterapia que a deixavam irreconhecível, cantarolava baixinho suas canções favoritas quando a dor era insuportável. Compôs músicas em sua homenagem nos intervalos entre uma consulta médica e outra, transformando desespero em arte, lágrimas em poesia. A música, Nossa Senhora, se tornou não apenas uma homenagem póstuma, mas um hino pessoal de fé e devoção. Um último presente musical para a mulher que havia sido sua salvação terrena. Quando Maria Rita partiu, levou consigo um pedaço da alma de Roberto que nunca mais seria recuperado. Após a partida dela, ele se isolou por anos em sua casa, mergulhado em luto profundo e depressão severa. Recusava convites, cancelava compromissos, vivia como um fantasma de si mesmo. Os amigos mais próximos temiam que nunca mais o veriam sorrir. Mas como uma fênix mitológica que renasce das próprias cinzas, Roberto ressurgiu lentamente, dolorosamente, mas magnificamente. O processo foi gradual. Primeiro, aceitou fazer algumas gravações em estúdio, depois pequenas apresentações privadas, até que finalmente voltou aos palcos e às apresentações públicas que o país inteiro aguardava com expectativa. Seu retorno emocionou não apenas o Brasil, mas toda a América Latina. Cada show era um reencontro catártico, uma catarse coletiva onde o público chorava junto com ele, sentia sua dor como se fosse própria, celebrava sua ressurreição como uma vitória pessoal. O especial de Natal da Rede Globo, transmitido religiosamente todos os anos na televisão brasileira, virou mais que tradição.
virou ritual sagrado de milhões de famílias. Por trás do sorriso sereno que estampava nas telas, havia sempre um homem profundamente marcado pela dor, mas sustentado por uma fé que parecia indestrutível. Ele nunca perdeu a essência humilde do menino do interior. Nunca se deixou corromper pela vaidade que o sucesso costuma trazer. E talvez por isso tenha conquistado algo raro e precioso: a eternidade no coração de milhões de pessoas. Roberto Carlos não é apenas cantor. É símbolo nacional. É sinônimo de amor incondicional, fé inquebrantável e resiliência sobre-humana. Seus shows têm algo quase místico, uma atmosfera que beira o sagrado. Pessoas choram lágrimas de emoção pura, se abraçam como se estivessem numa catedral, fazem promessas e pedem bênçãos. Sua presença emana uma paz inexplicável, como se ele carregasse consigo algo que vai além da fama mundana. Talvez um tipo raro de espiritualidade silenciosa, adquirida através do sofrimento transformado em sabedoria. Quando canta "Como é grande o meu amor por você", não parece estar apenas cantando para uma pessoa específica, mas declarando amor para um país inteiro, para uma humanidade que se reconhece em suas dores e alegrias. Como diria o filósofo Platão, a música é o vínculo que une a vida do espírito à vida dos sentidos. Roberto é essa ponte sagrada entre o terreno e o celestial. Hoje, mesmo com a idade avançada pesando sobre seus ombros, ele segue firme, ativo, presente na vida cultural brasileira. Mantém seus rituais espirituais diários, vive com discrição monástica e nunca deixa de demonstrar gratidão profunda por tudo o que viveu, as dores e as alegrias, as perdas e as conquistas. Seu exemplo inspira gerações de artistas e pessoas comuns. Cantores como Daniel, Zezé de Camargo, Leonardo e até artistas da nova geração como Luan Santana reconhecem nele não apenas um ídolo, mas a base espiritual de tudo que representa a música brasileira de qualidade. Não há quem não se emocione ao ouvir suas canções atemporais, que falam de amor em todas as suas formas, perda que ensina, reencontro que cura, esperança que sustenta e, acima de tudo, fé que move montanhas. Roberto não canta apenas com a voz privilegiada que Deus lhe deu. Canta com a alma ferida e curada, com o coração que aprendeu a transformar dor em beleza, com a experiência de quem olhou o abismo e escolheu a luz. Se você chegou até aqui, resistindo à tentação de pular para outro vídeo, é porque sente essa conexão espiritual profunda. E agora que você conhece a verdadeira história por trás do rei, a jornada épica de superação que poucos tiveram coragem de contar, compartilhe este vídeo. Mostre para o mundo que por trás de toda luz ofuscante, há sempre uma sombra densa que foi vencida através da fé e da perseverança. Que a grandeza verdadeira não está na fama passageira ou no dinheiro acumulado, mas na capacidade sobre-humana de transformar dor em arte sublime, lágrimas amargas em poesia doce e perdas devastadoras em legado eterno. Roberto Carlos é eterno porque nos lembra que todos podemos ser reis da nossa própria história épica, desde que tenhamos fé inabalável, coragem para enfrentar nossos medos e amor suficiente para perdoar até nossos algozes. E se você ainda não é inscrito neste canal, cuidado! Quem não se inscrever vai passar o Natal sem o especial do rei tocando no coração. E aí, vai arriscar perder essa tradição sagrada? Se inscreve agora, deixa o like se o vídeo tocou sua alma e ativa o sino das notificações, porque aqui a gente honra quem merece ser lembrado e celebrado para sempre. Roberto Carlos, mais que um rei, um exemplo eterno de que é possível transformar feridas em asas.